Boa tarde, investidores. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora nessa segunda, dia 1º de fevereiro de 2016, mais um programa na mira do trader. São exatamente 15 horas e 57 minutos. Estaremos juntos aí durante uma meia hora, fazendo um panorama aí do mercado, batendo um papo aí, comentando sobre alguns papéis e alguns contratos também. Bom, eu vou começar hoje pelo Ibovespa, daí depois a gente fala sobre a operação da Gerdau, que o pessoal mandou e-mail pedindo, que é uma operação que a gente fez aí para médio prazo, né? E aí a gente volta nessa ação e passa pelas blue chips mais movimentadas e por aqueles papéis que vocês pedirem também. Então, pessoal, o Ibovespa, a gente tem ele aqui na tela, né? Olhando rapidamente, ele fez um movimento lateral entre agosto e dezembro, já apontando para baixo aqui na virada de novembro para dezembro. O mercado foi a 37.050 pontos, fez um fundo duplo. Fundo duplo é quando você tem duas mínimas aqui, tocando uma mesma região e respeitando. Principalmente quando depois da segunda o mercado sobe. Então, semana passada tivemos quarta, quinta e sexta de forte alta, você percebe mínimas e máximas mais altas que o dia anterior. Hoje a mínima está mais alta que na sexta, só que é um dia de descanso, né? Então, essa linha vermelha é a média móvel exponencial de 21. O mercado a tocou na mínima, respeitou e está tentando fazer um movimento aqui de recuperação, uma correção normal depois da alta. No gráfico de 60 minutos, a gente percebe aqui melhor o fundo duplo, que nada mais é que um W, né? Que projeta alta aí para o curto prazo para o Ibovespa. Então é interessante que perceba aqui que a máxima de sexta-feira foi 40.400, a máxima de hoje 40.400. Então esse ponto sendo rompido, 40.400 pontos, o Ibovespa dá mais uma pernada e ele estica aí para cima. Ok? Olhando um gráfico semanal, né, do Ibovespa, tem uma figura interessante aqui também. Já na semana anterior tinha um martelo, semana passada confirmou. E veja que ele está testando a média de 5 no semanal. Quer dizer, se a máxima da semana passada, a região de 40.400, for rompida, aí ele desenvolve uma alta aqui e vai subir gradativamente. Então hoje o domínio assim, de curto prazo é um domínio comprador. Então a correção de hoje é normal, dentro de uma tendência é uma correção. Ok? Falando do dólar, né, a gente sempre comenta o dólar depois. Eu comentei até na visão técnica de sexta, né, que o dólar, na verdade, eu tinha comentado do dólar quando ele tocou aqui, pessoal. Isso daqui é uma figura, essa figura aqui, ó, ela é a famosa, vou botar uma elipse aqui, é a famosa estrela da noite, né, um padrão bem raro, mas que costuma ter eficiência, né. Por que é a estrela da noite? Porque você tem um candle isolado de corpos, né? Seria como se fosse uma estrela aqui isolada do candle que vem anterior e posterior a ela, no caso de corpos. Os corpos não se tocam. Então, a tendência de queda, né? Quando você tem uma figura dessa. Então, desde esse dia aqui, que foi o dia 21, já podia vender. Estava na região ali de 2.200 pontos, 4.200 pontos. E o mercado está indo para baixo, né? Caiu na sexta, hoje está caindo, então você vê que as médias já estão cruzando para baixo. Então eu particularmente não vejo aquela força tão grande, aquele cenário tão óbvio de alta para o dólar, tanto que eu já encerrei minhas posições diretas e indiretas há muito tempo, então o dólar, o alvo dele é 3.910. Quando chegar aqui a gente vê o que vai acontecer. Né? O 3.910 é alvo. Aí, ele perdendo, ele veio para essa região de 3.796, que é um suporte forte. E além das médias estarem cruzando, a gente vê que teve uma perda de uma linha de tendência de alta aqui em azul. Né? Então, eu não consigo... Eu acho que o dólar perde os 4, aí dificilmente volta depois para cima de R$4. Essa é a minha... Acho que ele fica aqui entre 4, 3.900 aqui, mas eu não vejo, por exemplo, um dólar a 4,20, 4,30... 4,40, né? Pelo menos nesse momento não sei que alguma coisa nova, muito ruim aconteça, mas acontecer coisa ruim, pior do que já está nesse momento, não é tão fácil assim de acontecer, mas pode acontecer também, ok?
E aí o pessoal pediu CEMIG já algumas vezes, aí eu vou dar uma olhada. A CEMIG, pessoal, eu vou mostrar dois papéis aqui, na verdade três. Quando você tem uma situação, e depois eu falo da Gerdau, que é uma leitura parecida. Quando você tem uma ação de uma grande empresa como CEMIG, do setor elétrico, que é praticamente impossível quebrar, você vê a ação, por exemplo, isso daqui é uma questão até de raciocínio no caso, né? Você vê uma ação como CEMIG, que já foi a queridinha dos investidores, blá blá blá, aquela conversa toda, já custou no gráfico ajustado aqui, se você for pegar, em setembro do ano passado ela estava R$17, em maio do ano passado no Sell Man Go Away, que a gente anunciou aqui, ela estava 16. Porra, aí você vê o papel a R$4. Como é que você vai vender uma ação dessa para ganhar na venda? É complicado, né? Aí você olha, por exemplo, o aluguel não tem ação para alugar, ação depreciada, negociando descontada, barata em relação ao valor patrimonial. Se você for fazer alguma coisa, você vai atuar na compra. Então, a ação fez um fundo arredondado aqui e está indo embora. Pode subir mais, pode corrigir até as médias, mas ela tem domínio comprador no momento. É a mesma coisa de uma tranqueira que nem essa aqui, ó. Como é que você vende isso aqui a descoberto, ó? Uma ação da Gol, por exemplo, que no... Ou você não faz nada, ou você agora vender a descoberto é complicado. Né? Uma ação que há pouco tempo atrás aqui estava a 15, ela vai a R$1. E aí o cidadão vai lá e vende o papel a descoberto, né? Então é difícil, né? Então ela está 2 agora, é o famoso corner dos vendidos, não tem o papel para alugar. E aí o próprio vendedor começa a comprar porque ele não acha ação para alugar. A mesma coisa da Usiminas, né? Que subiu muito e tal. Então ação, por exemplo, que nem Goi Usiminas eu nem opero. Agora, por exemplo, você tem uma ação como a CEMIG, ou como eu entrei, que foi a Gerdau, vindo ao assunto aqui. A Gerdau, primeiro falando de fundamentos, né? A Gerdau ela negocia 0,16 valor patrimonial, ela tem uma exposição maior a Estados Unidos e Canadá, ela tem uma exposição maior a aços longos, que é um mercado geralmente mais resiliente, um menor endividamento, principalmente quando exposta ao dólar, tem um valor de mercado maior. Então, entre as três, eu preferi Gerdau. Ela estava praticamente R$7 em setembro, outubro e novembro do ano passado. E se você for pegar aqui o gráfico diário, ela parece que está formando alguma coisa parecida com fundo arredondado ou até mesmo um W, aqui uma figura que talvez projete uma alta aí de curto prazo. Só que o meu negócio em Gerdau, hoje eu comprei mais 5 mil de manhã, tenho 73 mil. Meu objetivo é ter 100 mil ações da Gerdau. Talvez mais, um pouquinho mais, talvez um pouco menos. Mas o meu objetivo, pessoal, que fique bem claro, a operação vai ser montada entre janeiro, fevereiro e março. Talvez abril, porque eu comecei a montar em meados de janeiro, então dentro do meu planejamento eu tenho até a primeira metade de abril para montar, compra ainda, para realizar lucro 18 a 20 meses depois. Então você bota abril 18 meses, realizaria lucro entre outubro, novembro, dezembro de 2017. Então uma operação de médio prazo para bater a renda fixa e o mercado imobiliário. Ok? Então, essa aqui é a ideia, né? A Gerdau, pessoal, de drivers que influenciam na Gerdau, por exemplo, se tiver um aumento da importação do aço, ela sobe, né? Se, por exemplo, tiver uma crise maior na China, ela cai. Se tiver algum problema nos Estados Unidos e Canadá, ela cai. Por exemplo, para quem opera a Gerdau, como eu estou fazendo, o que é importante acompanhar? Os dados do setor imobiliário nos Estados Unidos, né? NAHB, aqueles dados de moradias, de vendas de casas novas, tal, porque ela tem uma exposição aos Estados Unidos e ao Brasil também. Hoje o PMI Market aqui no Brasil subiu um pouco, é bacana, é um dos motivos dela estar subindo, que é o índice dos gerentes de compra aqui, então é isso daí que influencia, né?
E o que a gente está vendo no gráfico aqui? Se ela romper os 369, ela ganha força. E se ela romper a média móvel de 21 aqui, essa linha vermelha, fica mais forte. Você vê que a última vez que ela trabalhou acima da média de 21 foi quando ela estava aqui em torno de 6, né? Então faz tempo que ela não trabalha acima da média de 21. É mais ou menos um divisor de águas entre compradores e vendedores, seria bacana para ela. Então o meu médio nela está 3,49, 3,50 ali, eu estou com 73 mil e vou comprando aos poucos e tal. Então, ela tem os seus problemas, as suas qualidades aí, e por assimetria, a chance de ganhar bastante para perder pouco, stop está abaixo de 3,23, eu acho que vale a pena. Pô, mas esse stop pode mudar conforme a operação andar a favor? Pode. De repente, se ela romper a média de 21, eu posso usar a média como stop e já estopar no lucro. De repente, se ela romper esse fundo anterior, que é os 4,40, porque o fundo reflexo, depois de uma pancada dessa aqui, a primeira batida vai até a média. Se rompe a média, vai até o último fundo, que é 4,40. Então, se ela romper a média de 21 e os 3,69, ela vai ter uma ligeira barreira em 4,10, mas ela vem nos 4,40. 4,10 que foi esse topinho aqui que derrubou a Gerdau. Então, deixar a operação correr. Eu fiz sem pretensão nenhuma, sem nenhum tipo de interesse. Foi mais um bate-papo que a gente teve aqui na Infomoney e acabou sendo transformado numa matéria que espero que seja útil aí, que atraia o investidor para renda variável, que é o mais bacana aí, com responsabilidade sempre, mas, né? Então é isso. É isso aí, tudo de forma gradativa, tranquilo. Então a gente viu CEMIG, viu Gols e Minas, viu dólar. Pessoal, tem que falar de Petro e Vale, né, que são as ações aí que estão sempre na crista da onda. A Petrobras é uma ação que eu acho, é sempre aquela velha história, eu acho que tem coisa melhor, né? Mas como eu falei no Visão Técnica, tá enrolado no papel, pega uma correção que nem hoje, vai lá, compra mais um pouco, faz um preço médio, lança opções, sei lá. Eu entre Petrobras, por exemplo, e Gerdau, eu prefiro Gerdau. Entre Petrobras e uma Itaúsa da vida, eu prefiro Itaúsa. Entre Petrobras e Croton, eu prefiro Croton. Então eu não sou comprador de Petrobras. Mas ela está mais para cima aqui, ó, tá acima da média de 5, enfim, né? Só não está subindo hoje porque o petróleo está caindo, a relação está mais direta agora. Ações da Vale é a mesma coisa, né? Estão aqui tentando formar um fundo. Tem ação na carteira, tem um capital, quer fazer médio, vai comprando. Mas entre, por exemplo, Vale, eu não compraria a Vale, né? Eu acho que tem coisa melhor. Eu acho, por exemplo, que uma ação... Você quer uma ação mais explosiva, eu entraria na própria Gerdau, que é do setor de metais também. Então não... Mas estão mais para... Petrobras e Vale, sei lá, tem preço médio aí, vai entrando. Mas, por exemplo, o que eu compraria hoje, pessoal? Eu acho que, se você é um investidor conservador, por exemplo, ó, tem a Ambev, ó. Ela veio aqui, fez um fundo nos R$16, está subindo, com média cruzada, rompeu uma linha de tendência aqui, ó. Então, quer um papel conservador? Eu tenho essa ação na minha carteira, meus alunos têm. Então, você vê, por exemplo, aqui que Ambev... é uma ação conservadora interessante aqui, ó. Pega essas correções e compra. De repente você quer uma outra ação conservadora que eu não tenho na minha carteira, mas é bacana, a Ultrapar, ó. Você pega a Ultrapar descontada, tá fazendo uma figura que aparentemente vai impulsionar a ação, é uma ação lenta tal, mas é bacana, a Ultrapar é legal. Pô, se quer uma ação, de repente, conservadora, pega aqui a tal da Valide 3, ó. Ação para longo prazo. Ou, de repente, compra Cielo, que eu tenho em carteira Cielo. Né? Então, está pensando em longo prazo, pega uma ação com uma qualidade melhor. Cielo, por exemplo, ó, fez fundo aqui, está desenvolvendo, já está acima da média de 21. Ou compra a BB Seguridade, que fez fundo também, está rompendo a média de 21. Então, acho que tem muito mais ação do que Petro e Vale na Bolsa. Agora, tem pessoas... O cara está na ação... O preço médio dele está alto, ele está enrolado no ativo, ele não vai vender a Petro e a Vale. Então vai lá, vai fazendo preço médio aos poucos, gradativo, aprende a lançar opções, remunera, protege uma parte e tal. Ok? Então, Petro e Vale, a minha ideia é essa aí. As ações da Croton que o pessoal pediu, todo mundo sabe que eu tenho também, tenho um monte, meus alunos têm.
né? E a Kroton é para cima, né? Aparentemente aqui. Teve um fundamento, né? O ministro da Educação, ele afirmou que o Ministério da Educação vai pagar 100% das mensalidades do FIES. Ela não é só dependente do FIES, é meio que uma desculpa para derrubar. Ela anda independente do FIES, mas a notícia é positiva. Então ela rompeu a meta, fez uma barra sólida na sexta, uma barra sólida hoje. E se ela romper esse fundo anterior aqui na região de R$ 8,97, R$ 9,00, ela estica mais ainda. Aí ela vai de vez mesmo e vai subir. Tem um gap aqui para atrair os preços, pessoal, ó. Tem esse gap aqui que funciona como imã. E é uma ação excelente, descolada de fundamentos e tal, que vale a pena comprar. Se o pessoal puder mostrar aqui o gráfico para mostrar o gap, por gentileza. Então tem esse gapzinho aqui, tem o fundo nos 9, o negócio dela é para cima. Ok? É a melhor opção do setor educacional. Prefiro Kroton do que Estácio, do que Anima e tal. A Itaúsa que eu comentei, está aqui o gráfico, ó. Né? Essas correções agora, ela rompeu o fundo 6. Olha que interessante, ó, o papel bate no fundo reflexo, vem até o fundo anterior, 668. Aqui ela cruzou as médias, está corrigindo até o fundo 6,77 aqui que foi montado em setembro e assim ela vai desenvolvendo. Hoje é oportunidade também para quem está esperando para comprar YouTube. Né? Tá com fundo confirmado também, vindo no fundo anterior 24,50, veio, respeitou. Acima de 24,99 ela dispara de novo. Ok? E Bradesco a mesma coisa, Bradesco é compra também, um fundo arredondado bem típico que a gente comentou no Visão Técnica, tem potencial pelo menos até os 20, e tem Banco do Brasil que eu acho uma boa. Então, eu encontrei uma pessoa na rua, né, que agora tem ocorrido esse fenômeno, o pessoal encontra a gente na rua e que para mim é bem curioso, né? Uma situação nova, eu não sou muito adepto dessas situações assim de exposição, mas eu atendo todo mundo com respeito, muita alegria, muito prazer. Então, o Banco do Brasil fez um fundo aqui na região de 12,50, vou marcar esse fundo aqui. Você vê que é um fundo forte, né, que bateu várias vezes a mínima aqui a 12,52. Então, as pessoas falam, porra, mas de repente se tiver alguma mudança no governo, alguma coisa que aquele famoso kit estatal disparar. Qual que é a tua visão? A minha visão é que Banco do Brasil é melhor que Petrobras. Eu acho o Banco do Brasil uma exposição bacana, fundamentos melhores, dividendos muito melhor que Petrobras e vai, talvez não suba tanto, mas vai subir bastante também. Então o Banco do Brasil, se você pegar esse ponto aqui, essa região, a gente está falando aqui em R$14. Então, aquela história do fundo reflexo que vem até a média e depois até o fundo anterior, se o Banco do Brasil superar 14, tem um espaço muito amplo para subir. Ok? Então, essa aqui é a minha visão aí, certo? Já está acima da média de 21, é bem provável aí que o caminho dela seja para cima aí. Ok? Pessoal, falando da Sabesp, o pessoal está perguntando aí, eu sou corintiano ativo, que frequenta estádio, assiste jogos e acompanha o clube. Sei até os reservas de cor aí. Né? Até os reservas eu conheço de cor a escalação. E o meu filho também. Meu filho tem 17 anos, a gente acompanha não somente o futebol aqui no Brasil, mas como futebol europeu também. Somos adeptos aí do esporte. Ok? A Sabesp, pessoal, contando a história aí, algumas pessoas estão comentando. A Sabesp, eu, por exemplo, falei de operações aqui que eu acreditava muito, caso da Hipermarcas, por exemplo, né? Então eu tenho pessoas que me acompanham, que compraram Hipermarcas aqui nos 14, venderam nos 22, 23, 24. E eu sei que tem pessoas que compraram Hipermarcas aqui no BB Abandonado que eu comentei, e tem o papel até agora, muita gente não vendeu. Eu sei disso que as pessoas me escrevem e tal.
Eu, particularmente, pessoal, a minha posição eu vendi. Alguns alunos meus ainda têm o papel, alguns seguidores ainda têm o papel. Ela veio aqui nos 23,48, que era o alvo, a gente vendeu nos 23,50. Ela corrigiu e agora está subindo de novo. Tinha sido a venda aqui para a Coty, da parte de cosméticos, e vendeu a parte dos preservativos agora por quase 700 milhões. E ela tem um bi no caixa e tal. E a ação está subindo. Olhando pura e simplesmente o gráfico, isso daqui é um mastro bandeira. Sobe, descansa, rompe o topo e vai embora. Então, se ela conseguir romper com consistência R$ 24,00, tem caminho livre, tem fundamento para caminhar. Porque foi uma venda, tal, a empresa tem caixa, ela vai embora. Tá ok? Então, o domínio nela é comprador, eu confesso que eu não tenho mais, mas muitos alunos meus têm, muitos seguidores meus têm. Tem gente aí ganhando 70%, 80%, daqui a pouco está ganhando aí 90% na ação. Então essa que é... Então, por exemplo, hipermarcas eu falei com muita ênfase, como eu falo da Itaúsa com ênfase, como eu falo da Gerdau aqui para quem, como tem uma audiência rotativa, né, a Gerdau daquela operação. Eu não sei se vai dar certo ou errado, pessoal, na bolsa a gente nunca sabe de nada, a gente tenta, né, trabalhar, tenta lutar aí. Kroton também eu falo com muita ênfase de compra, Kroton, Itaúsa, Gerdau, BB Seguridade, Cielo e tal. A Sabesp, qual que é a história da Sabesp para contar aí para vocês? A Sabesp teve um aluno meu, que é um grande investidor, começou a comprar ação. Começou a comprar aqui, ó, quando desse gap de fuga. Aí eu falei para o pessoal, pessoal, eu particularmente não tenho a Sabesp na carteira, mas muitas pessoas do meu grupo têm. Estão comprando, cai, compra, corrige, compra. Então tem uma galera do meu grupo que tem Sabesp. Pessoal, o papel está indo para cima, né? Tem um objetivo aqui nos 21,68, que é o alvo da operação. Parece que vai bater. Quando bater nos 21,68, você tem dois caminhos. Ou você realiza lucro, ou você acompanha o papel no dia a dia, porque se ela romper 21,68, ela dá mais uma esticada. Só que tem que acompanhar, não pode deixar bater, devolver tudo e ficar chorando as mágoas. Tem que ficar de olho no papel. Rompeu 21,68 em fechamento, fechou algum dia acima de 21,68, consolidou, trabalhou acima, ela tem mais espaço para subir. E tem fundamento, né? A cantareira está melhorando, estão conseguindo estabilizar aí a situação da ação, então... Ok? Então essa que é a ideia aí para a Sabesp, né? Tem um papel, pessoal, que eu gosto muito também, que eu estou tomando um baita de um chá nele, que é a ação do Pão de Açúcar. Eu vi a ação caindo desde os R$ 100. Aí cai e eu não comprava. Quando chegou aqui nos 50, eu comecei a comprar. Comprei nos 50, nos 40, comprei nos 35, nos 32. E eu devo estar tomando nela, meu preço médio aí deve estar uns R$ 41, 42. Eu vi a ação ir até 32, fez um fundo duplo. Ação altamente descolada dos fundamentos, descontada. Acima de 37,40 tem fundo duplo confirmado. Está acima da média de 5, agora está acima da de 21. Então, é compra ou venda num papel disso aí? É compra, né? Como é que você não vai comprar Pão de Açúcar a R$ 38,00, R$ 39,00 fazendo fundo duplo? É certeza absoluta que a ação vai subir? É claro que não. Mas se não comprar agora, vai comprar quando, né? Então, eu estou com o médio dela uns 41 aí, quando bater nos 41 talvez eu compre mais. Né, tentar fazer um pouco de caixa nos mini contratos aí no dólar, então eu sou comprador em Pão de Açúcar nesse momento. Nesse momento eu não tenho caixa, eu aloquei caixa em Itaúsa e Gerdau, e comprei um pouco mais de Gerdau hoje. Se eu tivesse grana nesse momento, um papel que eu compraria seria Pão de Açúcar, então, né, eu acho que vale a pena aí a relação risco-retorno. Pessoal, o preço médio, ou preço médio que vocês estão falando, é quando o idiota do trader vai lá, ó, ao invés de estudar, o pessoal pega e fica falando bobeira e confunde os mais novos. Tem que tomar cuidado com aquilo que vocês falam. Porque muitas vezes, por que eu estou falando isso com um tom repreensivo?
Porque você vê um papel no fundo duplo que alguém pode comprar, fazer patrimônio, melhorar a situação financeira, a qualidade de vida numa ação como o Pão de Açúcar ou como um outro ativo, como a BB Seguridade, uma Cielo, vocês ficam falando uma série de coisas aí, alguns, e de repente a pessoa se intimida e não entra. Preço médio que você está falando aí, que é fazer bobagem, é comprar a ação caindo aqui, ó. Agora, depois que a ação está altamente descontada, descolada de fundamentos com sinais, você pode ir comprando de forma gradativa para montar uma posição como investidor na ação. Então, o investidor inteligente, ele pensa assim. Ele, por exemplo, imagina que você tem 100 mil para colocar em Pão de Açúcar. Você compra tudo agora? É claro que não. Você compra 10 mil hoje, aí amanhã você compra mais 5. Um dia que você vê que o mercado está com domínio comprador maior, você vai lá e compra 20. Aí você acerta um preço médio bacana numa ação que já está descontada e interessante com bons fundamentos. Que ação que dá para a gente, por exemplo, enquadrar nisso daí? A ação da Itaúsa, uma ação como Qualicorp, por exemplo, ó. Teve uma série de boatos, tal, dos controladores, tem um gap aberto aqui nos 17, assim como o Pão de Açúcar tem fundo duplo, ó. Então compra um pouco num dia, tenho 50 mil para Qualicorp, eu compro 3 mil num dia, 5 mil no outro, um dia mais favorável eu compro 10, eu compro 5, eu compro 8, você monta uma posição no ativo, que é como eu estou fazendo em Gerdau, mostrando na prática como é que a situação funciona. Então tem que tomar cuidado com os comentários. Tentem fazer aí comentários construtivos para que vocês e os colegas possam evoluir, possam crescer como investidores, como traders e como seres humanos também, né? Essa que é a ideia. A bolsa, você nunca tem certeza de nada. E também ninguém é obrigado a entrar na bolsa. Hoje a renda fixa paga 15% ao ano. Se você não tem segurança que você pode ganhar ou não está propenso a, de repente, correr risco para ganhar mais de 15% da renda variável, tem que ir para a renda fixa. Tem ótimas alternativas também. E a mesma coisa do mercado imobiliário, né? Então procurem alocar vossas energias e o foco e a atenção para o aprendizado, né? Para que seja de uma forma construtiva. Ok? Então eu vou falar da Rumo, porque o pessoal pediu várias vezes aí, dá para comentar. Aí depois eu vou encerrar, porque eu gosto de terminar no horário, né? A Rumo é um daqueles casos de empresas que, independente do que faça, até ela não consegue encontrar um fundo viés comprador. Ela foi caindo sempre fundamentada em alguma coisa, né? E o que eu quero mostrar aqui? Me preocupa muito um papel. Eu, por exemplo, não venderia descoberto, mas eu também não sou comprador. É uma das poucas ações na bolsa que eu fico de longe. Se você colocar um gráfico de volume aqui, você vê uma perda muito grande de interesse do mercado, porque o volume diminuiu muito. Então, a ação que movimenta 3 milhões por dia aí, essa nem se eu tivesse na carteira eu faria preço médio como eu faria em Petro e Vale, caso eu as tivesse na carteira. A Rumo é uma ação que eu ficaria de fora. O Rumo, Gols e Minas eu não vejo aí com olhos... Quer fazer trade, pessoal, para operação binária? O trader que não tem medo de ir para o pau mesmo, que ele aceita perder, mas ele pode ganhar muito, ó. Olha um papel aqui, ó. Eu não estou conseguindo achar a ação aqui que a gente analisou na... Eu não lembro... Se o pessoal lembrar o código do Banco BTG Pactual aí, eu não... Estou tentando achar aqui. Se alguém tiver aí. É BBTG, eu acho, né? BBTG. Eu conversava com o Thiago no Visão Técnica, ó. Depende se você quer uma operação arrojada, entra em BTG. Né? Ela pode pular de 16 para 20, para 25, mas ela pode vir para 10 de novo. Agora, eu, por exemplo, se eu for fazer uma operação para ir para o pau arrojada, eu, por exemplo, não entraria em Rumo, eu entraria em BTG. Essa é a minha opinião. As duas podem subir muito ou cair muito, mas é muito melhor uma ação como o BTG, que tem fundamentos melhores, do que Rumo, né? Então eu acho que o trader ele tem que ser inteligente. Quando ele quer, por exemplo, eu quero uma operação conservadora. Então, o que é conservador? Você vê pela volatilidade histórica, Ambev, Ultrapar, blá, blá, blá. Eu quero um trade intermediário. Você vai em Itaúsa, Cielo, BB Seguridade, né? Eu quero um trader para ir para o pau mesmo. Você vai entrar em Rumo, entra em BTG, né? Por exemplo, é melhor.
É a operação arriscada, só que tem um fundamento melhor. Pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente está vendo aqui o Ibovespa numa sessão hoje de descanso. A ideia é que durante a semana desenvolva mais um pouco de alta aí, caso ele consiga se manter até a média de 21, com alvo em 42.750, que foi o último fundo. Então, uma promessa que fica para a semana que vem, pessoal, na outra segunda-feira é carnaval, eu não vou estar aqui. É impressionante que os feriados caem sempre de segunda e não tem o programa. Mas na outra segunda-feira, eu vou voltar aqui, eu vou mostrar a minha custódia da Gerdau. Eu vou abrir o XP Pro, porque eu concordo, como já estou um trader experiente, tem pessoas falando, não, ele compra a Gerdau, só que ele não guarda em custódia, ele só faz giro com papel. É uma dúvida justa. Isso pode acontecer mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar a custódia, eu vou abrir a plataforma e vou mostrar com quantas ações da Gerdau que eu estou naquele dia e qual que é o meu preço médio até o momento. Porque a custódia é a prova dos 9 de que você realmente tem a posição. Senão você pode ficar comprando e vendendo, de repente fazendo day trade e não tem a custódia toda. Então na outra segunda, não na segunda que vem, na outra eu vou abrir a plataforma e mostrar com quantas ações da Gerdau eu estou e qual que é o preço médio, no caso, no ativo. Ok? Eu acho importante mostrar, até para o pessoal poder acompanhar, fica um negócio bacana e fica divertido aí também, desde que você tenha manejo de risco e desde que tenha juízo também, ok? Então, a operação, pessoal, ela não é... A gente não sabe de nada se vai subir, se vai cair. É mais provável que suba e estamos juntos aí na luta. E eu vou trazer também uma promoção daqui a 15 dias. Eu vou lançar uma promoção dentro do meu grupo que vai chamar Juntos até os 50 mil pontos, que é um alvo que eu acho que o mercado bate ainda em 2016. Então o meu grupo vai participar e tal, só que eu vou estender essa promoção para o pessoal que assiste o Na Mira do Trader. Então como que vai ser mais ou menos? Eu acredito que o mercado bata em 2016 em 50 mil pontos e vocês vão poder mandar um e-mail para mim dizendo a data que você acredita que bata. Você pode achar que não bate nunca, você pode achar que não bate, ou que bate no dia 21 de março, que bate no dia 1º de abril. Então você vai dizer, Wagner, eu acho que bate nos 50 mil pontos na data tal. Quem acertar, aí vai ganhar um prêmio que eu vou divulgar daqui 2 semanas. Então a gente vai acompanhar o trade da Gerdau e eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar a promoção, que vai ser os Juntos até os 50 mil pontos. Tá bom, pessoal? Então a ideia é a gente trabalhar aí com uma visão sempre de médio prazo, como eu comento, sem aquela loucura do curto prazo, sem alavancagem e procurando sempre ter a visão do investidor, ok? Então, só para finalizar com o dólar, ó, o dólar tá louco para perder os R$4 aqui, os 4 mil, bem provável que até o fechamento ele perca, e aí depois eu fiz uma brincadeira, só para finalizar, para mostrar que eu não sou tão sério, eu brinquei numa entrevista que nem vem ao caso aqui mostrar, aqui ó. E ainda tem gente que fala que eu falava em compra para a Petrobras. O pior é assim, o cara fala, não, o Wagner falou que a Petrobras era compra e bota o link, é um outro analista falando. Aí é sacanagem, né? Aparece o nome de um outro cara lá, o cara falando e fala que eu falei que o papel era compra. É complicado, mas vamos em frente. Na época das eleições, quando a Petrobras estava nos 22, 23 reais aqui, eu fiz uma brincadeira, que era uma brincadeira séria, na época das eleições, quando a presidenta Dilma foi eleita. Em que momento, é mais ou menos a brincadeira dos Juntos até os 50 mil pontos. A quanto que Petrobras cruzaria com o dólar? Que os valores iam bater. Ouçam que interessante aí. Isso pós-eleições. E a Petrobras estava 22, 23 e o dólar estava, isso em outubro. Eu uso o gráfico ajustado, então vão falar, nossa, mas o dólar não estava isso na época. O pessoal sempre é cri-cri. No gráfico ajustado, o dólar estava mais ou menos aqui nos 2,85, 2,845 ali. Então parecia loucura, o dólar era 2,85, a PETA 23, falei em que momento que eles iam se cruzar. Pois se cruzaram semana passada.
Eu acho que foi aqui, ó. A Petrobras bateu 4,12 no dia 26 e o mini dólar bateu 4,16. Então, no dia 26 de 1 de 2016, Petro e dólar se encontraram. Certo? Então, essa foi a brincadeira. Petro e dólar se encontrando, deram as mãos aos 4,12. Ok? E o junto até os 50 mil pontos, a gente vai fazer aí a promoção. E vamos ver quem acerta, pessoal. Então, essa que é a minha ideia para hoje. Espero que vocês tenham uma ótima semana, com juízo, sucesso, e que todos nós aí possamos ter na renda variável uma boa rentabilidade. Pessoal, tem medo da bolsa? Renda fixa está pagando 15%, 16% até mais. Então, se for para a bolsa, tem que vir para o pau mesmo. Tem que ter manejo de risco. Não trabalhem com o mercado a termo. Tenham cuidado com day trade e cuidado com o mercado de opções. Tenham uma mentalidade de investidor para a construção de riqueza e de patrimônio no médio prazo. Então, esse que é o meu recado. Saúde e paz a todos aí. Uma ótima semana, pessoal. Meu muito obrigado.